Agora, aqui na Vale FM, a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarsi. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento. Estamos aqui mais uma vez para refletir o Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é de Lucas 7, 36 a 50. Naquele tempo, um fariseu convidou Jesus para uma refeição em sua casa. Jesus entrou na casa do fariseu e pôs-se à mesa. Certa mulher, conhecida na cidade como pecadora, soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu. Ela trouxe um frasco de alabastro com perfume e ficou por detrás chorando aos pés de Jesus. Com as lágrimas, começou a banhar-lhe os pés e enxugar-lhes com os cabelos, cobrindo-os de beijo e os ungia com um perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado ficou pensando: se este homem fosse um profeta, certo saberia que tipo de mulher está tocando nele, pois é uma pecadora. E Jesus disse então aos fariseus: Simão, tenho uma coisa para te dizer. Simão respondeu: fala, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um deles lhe devia 500 moedas de prata, o outro 50. Como não tivessem com que pagar, o homem perdoou os 2. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: acho que é aquele a que lhe perdoou mais. Jesus lhe disse: tu julgaste certamente. Então Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: estás vendo esta mulher? Quando entrei em tua casa, tu não me oferecestes água para lavar os pés. Ela, porém, banhou meus pés com suas lágrimas e enxugou-os com seus cabelos. Tu não me destes o beijo de saudação? Ela, porém, desde que eu entrei em sua casa, não parou de beijar os meus pés. Tu não me derramastes óleo na minha cabeça? Ela, porém, ungiu meus pés com perfume. Por esta razão eu te declaro: os muitos pecados que ela cometeu estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Aquele a quem se perdoa pouco, mostra pouco amor. E Jesus disse à mulher: teus pecados estão perdoados. Então os convidados começaram a pensar: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos amigos e amigas que nos acompanham nesse momento de reflexão, meditação da Palavra de Deus, nós estamos aqui meditando, refletindo esta palavra hoje de hoje, e o Evangelho que nós estamos meditando, refletindo, nos chama a atenção hoje, nesse momento em que Jesus é convidado para ir na casa de um fariseu, e lá, na verdade, ele foi convidado justamente para ser avaliado, para ver como é que Jesus se comportava. E estavam a todo instante avaliando a postura de Jesus, o comportamento de Jesus, e aqui é mais uma vez o momento que eles estão observando Jesus. E Jesus, na verdade, ele não estava nem aí para eles, né, na verdade. E ele aproveitava de todas as maneiras para cutucar eles com a vara curta, né? Para cutucar ele, não só cutucar, mas botar a mão na ferida e mexer. E aqui, mais uma vez, Jesus ele aproveita desse episódio, desta mulher que aparece do nada, não era combinado com Jesus, não foi uma cena combinada, gente, tá? Mas essa mulher aparece, ela descobre que Jesus está lá, e ela tem esse gesto bonito, né, que é até elogiado por Jesus, porque é um gesto de verdadeiro, de coração sincero, de alguém que amava e que demonstrava um sentimento bonito por Jesus, e ela vai fazer isso que diz Jesus que você deveria de ter feito. Você não me recebeu direito na sua casa, você não fez isso, não fez isso, não fez isso, que deveria de ter feito, porque é o que manda, prescreve a lei aí, que vocês são tão fiéis, né, que vocês são tão radicais, né, gosto muito de mostrar para os outros, né, mas quando chega a hora de vocês colocar em prática, vocês não fazem. Vocês dizem que os outros têm que fazer, mas vocês não fazem. E aqui, você está condenando alguém que fez o que você não fez, que amou como você não amou, que acolheu como você não acolheu, que tratou
o seu hóspede como você não tratou. Então, Jesus não, diante disso, antes de falar isso para esse homem, Jesus primeiro conta essa pequena parábola, né, dos devedores. E aí pergunta para ele, né, o que tu acha, na tua opinião? Qual dos dois foi mais perdoado? Aquele que mais devia, né? Então Jesus disse, então, e aqui nessa situação? Quem é que é mais merecedora do perdão? Quem deve mais. Então, quem é que deve mais, na sua opinião? É ela? Então, vamos perdoar ela. Já que você não se julga nem pecador, então não tenho nada para te perdoar. Mas ela sim, ela se reconhece pecador. Eis aqui um grande problema nosso, irmãos. Às vezes a gente pode se achar tão superior ao outro, tão melhor ao outro, que a gente pode se achar até perfeito diante do outro. E não se reconhecer pecador ou pecadora. E o grande problema para Deus é justamente isso. O problema para Deus, para Jesus, não é um pecador. É humilde e reconhece o seu erro. O pecador que é humilde e reconhece o seu erro, como essa mulher, tem com certeza todas as chances, as possibilidades de Jesus transformar a vida dessa pessoa. Agora o problema é a pessoa que é como esse fariseu, que se acha perfeito, se acha melhor do que os outros, que não tem nada de erro, não tem nada de falha, que ele sempre é perfeito, ele sempre faz as coisas perfeitas. E aqui, em poucas palavras, Jesus destacou um monte de defeitos dele que ele não se enxergava. E um monte de falhas dele que ele não conseguia reconhecer. Então, se nós não cuidamos, a gente pode também se tornar pessoas assim que não conseguimos enxergar as nossas falhas. Nós somos grandes especialistas e peritos para ficar enxergando e apontando as falhas dos outros. Então, que nós tomemos cuidado, porque esse homem não conseguia nem enxergar as falhas dele, mas queria julgar esta mulher. E Jesus disse, olha, o que você não fez, ela fez. Então, o que você não fez, você não vai receber o que ela vai receber, que é o perdão, a misericórdia. Então, que nós tomemos consciência disso e procuremos assim cuidar para não nos colocarmos nessa condição de juízes dos outros, porque nós não somos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, nos guarde, nos proteja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu aqui na Vale FM a bênção do dia com o Padre Elisandro Scarce.